Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra devocional. Espero que mais uma vez possamos iniciar a semana debaixo daquilo que o Senhor tem como promessa para nossas vidas. Uma palavra que possa edificar, fortalecer o nosso espírito, aumentar a nossa fé e que possamos ter o combustível, daquilo que é a esperança de nós crermos que a cada dia o Senhor tem promessas para nós vivermos. E hoje uma mensagem que o Senhor me colocou para estar ministrando aqui nesse devocional se encontra ali em Atos 9 e depois para trazer um paralelo com Jó 42. E antes disso quero iniciar com Atos aqui que inicia ali no versículo 1 do capítulo 9, falando ali da conversão de Saulo. Saulo, no contexto, nós entendemos que ele perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, e ele tinha na sua mente cauterizada que o povo de Deus, aqueles que seguiam Jesus, estavam indo contrário àquilo que as leis de Moisés, era imposta ali aos judeus. Então aqui a gente viu que ele perseguia, e até a gente viu ali no contexto onde houve a morte de Estevão, diante dali que foi estar ministrando aquele povo ali, aquele povo que estava ali perseguindo os cristãos. Mas ali, diante disso, ali a gente viu Estevão sendo morto, um martírio ali, Então aqui a gente viu que diante disso, Saulo ali estava indo, querendo devastar o povo de Deus, porque aquilo que para ele o povo de Deus estava fazendo não era o certo. E a gente viu que nesse caminho de Damasco, ele já havia pego carta por uma autorização para estar perseguindo o povo. E ali ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. E ali ele, ao ver ali uma voz tremenda do alto e um vento forte, ele cai ao chão, ele cai do cavalo ali. E aqui já nos começa a ministrar, porque muitas vezes para nós irmos para o caminho que o Senhor tem para nós, nós vamos ter que cair algumas vezes para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E ali no caminho de Damasco, a hora que ele cai, que ele ouve aquela voz, ele escuta um brado: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente entende que Saulo perseguia o povo de Deus, a igreja. Então Jesus aqui se colocou diante daquele que se coloca, quando alguém se levanta contra os filhos de Deus, ele veio e interviu. E ali Saulo pôde contemplar ali a majestade gloriosa que ao ele voltar a si ele não enxergava. E ele teve que ser conduzido pelos seus soldados para a cidade. E ali a gente viu que ele não enxergando, Deus já havia falado com ele. E diante da casa onde ele ficou, a gente viu que ali ele ficou orando, ficou ali sem comer. E nisso Deus havia falado com um discípulo chamado Ananias e disse: Ananias, e ele prontamente se colocou: eis-me aqui, Senhor. E aí ele fala que Saulo, ali há um servo meu que será meu instrumento para estar pregando aos judeus, aos gentios e aos reis. E aqui, ali Ananias entra no questionamento: o Senhor sabe o que ele já fez, E ali Jesus fala, Deus fala: eu vou usá-lo como meu instrumento. E com obediência de Ananias, ele vai. E Deus fala: vai até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Ali você encontrará um homem chamado Saulo, com o codinome de Tarso. E ali ele encontra com Saulo. E ali ele fala: Saulo, eu vim aqui amando de Deus, pois ele me falou que teve um encontro com você. E aqui eu estarei orando por você. E ali Saulo já estava aguardando realmente, porque Deus já havia falado a Saulo que chegaria um homem ali e pusesse as mãos sobre ele. E ao Ananias colocar a mão sobre ele, a gente viu que ao ele orar, as escamas dos olhos que tinha cegado Saulo caem. E ali ele pode voltar a enxergar. Nesse momento ele se batiza, ele vai, come e se fortalece. E ali ele é cheio do Espírito de Deus. Então aqui já nos ministra muito, meus irmãos. Imagine Saulo, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a bagagem que ele tinha. Ele passou vários processos. Ele não iniciou o seu ministério do dia para a noite. Ele foi ali deixado de lado algumas vezes. E para ele iniciar o seu ministério verdadeiramente,
poderoso, como ele pôde fazer, como iniciar ali, trazendo todos os ensinos, todas as cartas às igrejas. Ele ali teve que esperar mais de 10 anos para poder iniciar. E nesse momento a gente viu que ele teve a sua mente aberta, né, diante de estar contemplando a beleza de Jesus, contemplando aquele que veio para estar mudando a sua vida. E num percurso que ele ia para a perseguição ao povo de Deus, ele pôde entender que o destino dele estava ali debaixo daquilo que Deus tinha para ele como propósito, para usá-lo como instrumento para alcançar pessoas que eram judeus, pessoas que eram gentios, pessoas que eram reis e vários outros, né, onde ele pôde ser instrumento. E a gente viu que a vida dele não foi fácil, meus irmãos. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, levado até a morte. Ele foi ali, né, aprisionado injustamente por pregar o evangelho. Então ele foi um homem que carregou uma bagagem tremenda da parte de Deus, e Deus o usou de forma poderosa e grandiosa. Então a gente viu que esse homem teve a sua vida completamente transformada. E ali a gente viu nesse contexto ali de Ananias e Saulo. E a gente viu que Ananias poderia questionar. Ananias era apenas um discípulo de Deus. E isso já nos mostra algo importante. Muitas vezes seremos instrumento para outras pessoas que irão subir níveis mais altos. Assim como Saulo foi levantado apóstolo de Cristo. Não por homens, mas sim por Jesus, por Deus, ele foi levantado como apóstolo. E aqui ele teve a sua vida, né, totalmente transformado para ser ali realmente um instrumento, né, de Deus. E ele pôde fazer várias coisas, né, debaixo daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. E a gente aqui entrando num paralelo de Jó. Jó ali no final do capítulo 42, no início ali dos versículos, diante de todo o contexto que a gente viu que Jó passou, desafios, desde lá do primeiro capítulo, quando Deus está ali, né, admirando, né, ali a Jó como um bom servo, a gente viu que ali Satanás vem e fala, ele só está assim de boa porque tem um cerco ali que cobre ele, mas se você me deixar eu tocar na vida dele, vamos ver se ele realmente continuará te seguindo. E Deus permite. E aqui Deus não quis colocar à prova, né, quem tinha mais autoridade, quem tinha mais poder. Não. Deus sabia do propósito de Jó. E ali a gente viu o que houve, né? Jó era um homem, né, temente a Deus, devoto, entregava sempre seu sacrifício, estava sempre intercedendo pelos seus filhos. Porém, a gente viu que ali Deus o permitiu que Satanás tocasse. Mas ele disse, não tocarás na vida dele, mas sim, né, em todas as circunstâncias, mas não tirará a vida dele. Então aqui a gente viu que Jó perdeu filhos, perdeu casa, perdeu rebanho, perdeu saúde, perdeu ali até mesmo amigos que poderia se dizer que ele tinha, que depois ele viu que os amigos ali mais piorou a situação dele do que pôde ajudar. Até consideraram ele como um pecador, porque a situação que ele estava passando poderia ser algo que ele teria abrido brecha ali, né? E a gente viu que Jó, um homem sendo ali temente a Deus, devoto, que sempre estava se entregando ali ao Senhor, Deus permitiu que, né, viesse a ação ali de Satanás para se levantar contra ele. E a gente viu que ele, né, pegou ali uma doença na pele, a ponto de a sua pele se coçar tanto que ele usava cacos para poder coçar, tirar, né, tudo aquilo que estava incomodando ele. E Jó esteve, né, de um dia estava ali com uma vida totalmente, né, abundante, para depois estar ali numa escassez, a ponto de que a sua esposa pudesse falar, amaldiçoe esse teu Deus aí, né? E aí ele repreende. E a gente entende, né, o contexto desse amaldiçoe, mas a gente vê que aqui ele teve a sua fé provada, ele teve ali, né, o seu coração trabalhado, ele teve o seu caráter moldado. E diante de tudo isso que ele perdeu, que ele pôde entender ali que Deus estava agindo para tratá-lo, no final onde ele começa a questionar a Deus, querendo saber o porquê, por que fizestes isso, por que tira minha vida se for melhor, né, ser assim. E quando chega no capítulo
42, onde eu quero, é o ponto crucial dessa mensagem. Ele começa dizendo ali, em Jó 42, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Coisas maravilhosas demais para mim. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui a gente viu que depois que Deus vem respondendo a ele, né? Aonde você estava quando eu fiz os firmamentos, o fundamento do mundo? Onde você estava quando eu fiz tudo, os céus, a terra? Aqui Deus começa respondendo Jó. E nesse capítulo 42 é onde Jó ele pôde ser constrangido e entender que tudo que ele sabia, tudo que ele fazia não era nada. Ele só ouvia, né? Ele só conhecia Deus de ouvir falar. E quando ele teve ali toda a sua vida, né, colocada ali de ponta cabeça, sendo ali, né, mexida de forma tremenda para poder ser trabalhado ainda mais o seu caráter. Ali Deus vem e se revela a ele. E muitos de nós é assim, meus irmãos, quando vemos pessoas com tanto conhecimento, com tanta profundidade em ter ali a palavra, né? A palavra de Deus, seja pessoas que têm formações teológicas, escatológicas e tudo mais. A gente viu que pessoas que se levam ao conhecimento e acabam se tornando ali, né, pessoas filosóficas, a gente vê que esquece, né, da essência do ensino de Jesus, da simplicidade do Evangelho. E hoje nós temos visto o mundo se inclinando cada vez mais para isso, meus irmãos. Pessoas se decepcionando com a igreja, se decepcionando com líderes, com pastores, se decepcionando com pessoas de Deus. Porque, querendo ou não, as pessoas do mundo elas criam uma expectativas, achando que a igreja é perfeita, achando que a igreja é um lugar onde só tem pessoas santas. Mas assim era eu. Quando iniciei meu caminho, minha jornada nos caminhos do Senhor, pensava que para mim estar iniciando na igreja eu tinha que estar, né, pronto, preparado, né, teria que estar ali 100%. E achava que as pessoas, né, dentro da igreja eram santas. E eu era aquele cara que tinha uma bagagem, né, nossa, um pecador aqui, eu vivi muito mais do que essas pessoas vivem. E isso é a arrogância, a soberba, a autossuficiência. Assim a gente viu que sendo Saulo sendo trabalhado durante anos para ele iniciar o seu ministério, ele tinha muito conhecimento, conhecia as leis, conhecia a Torá, tinha ali conhecimento, né, no grego, no aramaico, no hebraico, ele tinha todo o conhecimento. Mas Deus precisava trabalhar no seu ego, trabalhar no seu caráter, trabalhar ali naquilo que precisava ele entender. Não é porque você tem conhecimento que você, né, você me conhece. Então por isso que Deus se revelou a ele. Ele chegou ao terceiro céu e teve ali uma, né, visão tremenda de Deus, de Jesus, né? Então aqui a gente trazendo para nós, irmãos, a gente vê que muitos de nós ainda ouvem falar de Deus e não temos a revelação. Quando eu tive experiência com pessoas que, quando perguntamos, você conhece Jesus? E elas falam, sim, já aceitei Jesus e tudo, e até prego, faço tudo isso. E aí eu pergunto, não, mas você tem a revelação de quem Cristo é na sua vida? Porque quando nós temos a revelação, meus irmãos, a gente entende a identidade que temos como filhos, como sacerdotes, como homens, mulheres de Deus, quando entendemos que somos, né, aqueles que têm uma identidade firmada e enraizados em Jesus. E ainda que venham situações desafiadoras em nossas vidas, sabemos que nada disso é maior do que aquilo que o Senhor tem como promessa para nossas vidas. E a certeza que eu tive desde o início da minha conversão, meus irmãos, que quando houve os levantes para tentar me paralisar, a única certeza que eu tinha é que eu iria continuar, eu iria avançar, porque eu havia declarado uma palavra, mesmo na minha ignorância eu havia declarado, ao eu pisar os pés na igreja, é um caminho sem volta, eu nunca mais voltarei para a vida que eu estava. E a partir dali, meus irmãos, eu pude ver a minha vida sendo transformada a cada dia.
o Espírito Santo vindo de forma poderosa e tocando a minha vida, usando pessoas para vir me ministrar, para sendo, né, instrumentos de Deus para estar me ministrando. E eu pude me abrir, irmãos, para estar vivendo isso. E é um processo. Até hoje é um processo. A gente vai em constância transformação dia após dia. E a gente entende que muitas coisas achamos que é do dia para a noite que viveremos, né? Que Deus irá nos entregar e vai estar fazendo em nossas vidas. Mas é um processo, irmãos. De acordo com aquilo que você vai se abrindo para estar sendo trabalhado, sendo tocado e curado, é o processo de crescimento e de amadurecimento. E aquilo que o Senhor tem como promessa para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, o Senhor, Ele é homem fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu que irá fazer na sua vida, Ele irá fazer. Só devemos ter paciência e entender que nesse processo devemos contemplar cada momento para nós valorizarmos esse momento, para entendermos que tudo aquilo que o Senhor nos entregar, nós venha nos lembrar, não foi fácil. Até aqui não foi fácil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos entregou tudo aquilo que era necessário para estarmos prosseguindo e avançar. E muitos de nós devemos entender, irmãos, que o Senhor não vai nos entregar aquilo que nós queremos, né? Ele entregará aquilo que nós precisamos, porque Ele sabe aonde nós, né, seremos tocados para sermos ali ministrados. E Ele tem uma chamada para cada um de nós. E ao nós entendermos que nós não devemos apenas conhecer o de ouvir falar, tendo conhecimento, tendo leitura, né, da Bíblia, mas temos a revelação da contemplação da beleza, da santidade de Cristo. Isso é a essência do Evangelho hoje, irmãos, de nós termos o coração contrito e arrependido a cada dia, diante das circunstâncias que fazemos de errado, e entendendo a nossa pequenez, entendendo a nossa escassez, entendendo o quanto nós somos medíocres sem a presença de Cristo, e entendendo que quando a nossa limitação está ali embasada naquilo que nós falamos, Senhor, eu não sou capaz sozinho, eu não sou capaz na força do meu braço, até aqui eu tentei, mas eu não suporto. É aonde o Senhor fala, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Assim como em Mateus 11:28 fala, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Entregai a mim toda a sua carga pesada, que eu entregarei o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Devemos aprender com o Senhor, assim como ali vemos que Saulo teve, né, sua vida tocada, quando vemos que Jó teve a sua vida tocada, e teve a sua vida totalmente transformada, e os seus olhos se abriram para ver realmente e contemplar a beleza de Cristo como, né, realeza, como aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que desde o princípio estava ali e tudo que foi criado foi através dele. Nós devemos entender, meus irmãos, que Jesus ele está esperando a nossa posição, nosso posicionamento para estar indo de encontro a Ele. E ainda que nós queremos ir para um caminho que não é aquilo que é a direção dele, Ele fará com que nós venhamos seguir o caminho que é para Ele. E talvez a gente se pergunta como isso pode acontecer. Talvez situações desafiadoras comecem a iniciar em nossas vidas. Desafios, levantes, onde Satanás fará de tudo para fazer você desistir no início ou no meio ou no decorrer do processo. Ele tentará de tudo. E talvez você perguntará, por que tudo está tão difícil? Por que tudo não? Parece que está tudo fora do lugar. Por que tudo está começando a acontecer, dá tudo de errado? Aí você deve entender que a diferença de hoje você estar nos caminhos do Senhor é você entender que tem alguém que ao você colocar Ele à frente, Ele direcionará, Ele conduzirá você a viver todas as promessas que Ele tem para você viver, que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa palavra. Espero que possa ter tocado a sua vida, que o Espírito Santo venha e se revele ainda mais na sua vida. E eu queria estar encerrando com uma oração, amém? Querido Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço por mais um momento, Pai, de devocional, de palavra, de oração, Pai.
Que o Senhor possa vir sobre cada um, Pai, dos meus irmãos, cada um que ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, possa ser tocado, impactado de forma poderosa e sobrenatural. Venha sobre cada um, Pai, venha tocando, venha operando, venha manifestando o Teu Santo Espírito sobre cada um, trazendo, Pai, libertação, trazendo cura, transformação, trazendo, Pai, um renovo, desde já declarando as escamas dos olhos caindo, os tampões dos ouvidos caindo, Pai, toda a mente cauterizada se abrindo para entender e receber o conhecimento real do Senhor, receber a revelação do Senhor. Então fale do Espírito para o Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus, fale sobre cada espírito, Pai, para que eles possam entender que são filhos de Deus, que eles têm um plano, que eles têm uma promessa, eles têm, Pai, uma chamada, e o Senhor tem, Pai. Cada um deles tem uma chamada, Pai, da parte do Senhor para eles viverem. Então derrame sobre eles graça, favor, direção, Pai. Derrame estratégias do alto, derrame, Pai, o seu bálsamo precioso, trazendo um refrigério, trazendo um renovo, trazendo um fortalecimento do alto, para eles continuarem a ser impulsionados, Pai, a continuar pela fé, perseverando, crendo nas promessas, crendo em cada palavra que o Senhor tem, Pai. Então libere sobre eles, Pai. Libere sobre eles, Pai, liberação, Pai, de bênçãos que o Senhor tem para liberar. Então desde já derrube, Pai, toda a fortaleza, impedindo, Pai, eles de avançarem, impedindo eles de prosseguir, Pai. Declaramos, Pai, que assim como Saulo teve a sua vida transformada no caminho de Damasco, o Senhor venha tocando sobre cada um, assim como o Jó teve a sua vida, Pai, transformada ao receber a revelação de quem Tu és, que eles tenham a vida tocada de forma poderosa e sobrenatural. É assim que eu oro e desde já eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Espero que realmente essa palavra fale em seus corações e que o Espírito Santo venha te convencendo da justiça, do pecado, né, e do juízo, porque é apenas o Espírito Santo que pode, né, tocar nossas vidas. Amém? Uma ótima semana, um abraço e Deus abençoe a todos.